Evangelho da Cruz. No De Olho do Texto de hoje, nós iremos dar continuidade ao nosso estudo da primeira carta de João, no capítulo 2, hoje dos versos 12 ao 17. Então, deixa logo a sua Bíblia aberta aí e acompanhe comigo. Em 1 João, capítulo 2, dos versos 12 ao 17, João inicia essa sessão direcionando suas palavras aos crentes maduros e aos novos na fé daquela igreja, o qual ele escreve de uma maneira amorosa e paternal. Podemos perceber ao longo dessa carta, mais uma vez, João fazendo um contraste entre os filhos de Deus e os do mundo, os filhos do diabo, lembrando a essa igreja de quem eles são filhos, os recordando da sua justificação por meio de Cristo, lá no verso 12, e assegurando o relacionamento deles com Deus, no verso, assegurando a confiança de vitória contra o diabo, daqueles que estão buscando viver em santidade, os relembrando que já conhecem o Pai, Deus, portanto, não necessitam de novas revelações, novos ensinos, nova iluminação vinda dos falsos mestres. Por fim, no final do verso 14, João os elogia por permanecerem firmes nas Escrituras, nos ensinamentos que receberam dos apóstolos, não se enredando em falsos ensinos, nos falsos ensinos dos falsos mestres que João classifica como maligno, ou se enredando em pecados, mas sim buscando a santidade. Então vamos lá ler João, capítulo 2, dos versos 12 a 17, e ver o que João está dizendo. Abre sua Bíblia aí comigo e vamos lá. 1 João, capítulo 2, dos versos 12 a 17, vai dizer o seguinte: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nós já demos uma pincelada antes de ler nos versículos anteriores, no 12, na qual João vai assegurar o relacionamento desses crentes com Deus. No 13, ele vai assegurar a confiança e a vitória contra o diabo, daqueles que estão buscando em viver em santidade, dizendo que eles não precisam de novas revelações, porque eles já conhecem o Pai, já conhecem Deus, o Pai. Eles não precisam de novas revelações, de nova iluminação, de novos ensinos que vinham dos falsos mestres. No verso 14, João ainda vai elogiar eles por permanecerem firmes na palavra de Deus, nas Escrituras, no ensino que os apóstolos deixaram para eles, não se rendendo pelos ensinos dos falsos mestres. Já dos versos 15 ao 17, nessa sessão, João vai exortar os crentes a não amarem o mundo. Ele vai dizer que a vida é temporária e vai afirmar que colocar os olhos no mundo, firmar os olhos nesse mundo passageiro, que aqueles que amam o mundo e têm os seus olhos centrados aqui e no agora, e não almejam a eternidade, mas vivem na filosofia, deixa a vida me levar, ele vai dizer que essas pessoas que vivem com os olhos centrados nesse mundo, nessas filosofias que dizem que o mundo é aqui e agora, esses não pertencem aos filhos de Deus. Esses não são filhos de Deus.
já que o mundo é o reino do diabo, já que o mundo é governado por um sistema espiritual invisível do mal, de Satanás, que faz oposição direta contra Deus. Logo, crentes genuínos não podem amar ou serem governados pelo sistema mundano. No verso 16, João inicia mostrando o que há no mundo e que faz oposição direta a Deus. Ele vai dizer que todo tipo de filosofias e ideologias que tem a sua intenção final e verdadeira em iludir a mente humana, levá-los cativos, guiados pelo maligno, e que tudo isso é nocivo e destrutivo, e que se levanta todas essas filosofias, todas essas ideologias se levantam contra o conhecimento de Deus. E não é muito difícil de compreender essas verdades que João está trazendo no nosso dia, nos nossos dias, na atualidade. Não é muito difícil de perceber esta verdade, que todas as filosofias, todas as ideologias se levantam ferozmente contra Deus, e que tudo isso é maligno, isso é nocivo e destrutivo. Tudo isso se levanta contra a verdade de Deus. Uma coisa bem interessante é perceber como foi aplicado o relativismo na fé, até mesmo adentrado dentro das igrejas, levando as pessoas a dizerem que a Bíblia não é uma verdade absoluta. Isso já entrou até mesmo dentro das igrejas e no nosso pensamento sem a gente ao menos perceber que a gente acredita nisso. Só que não. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é o conhecimento de Deus. Ela é a verdade final e absoluta de Deus. Não existe nenhuma outra verdade. E se há verdade, essa verdade provém diretamente do Senhor. João, então, vai começar a falar sobre o forte desejo, as concupiscências que impera no mundo para o mal. Ele começa falando sobre a carne. Quando ele fala sobre carne, ele está falando sobre o pecado dominado pelos desejos de satisfazer os prazeres do corpo. Quando ele fala sobre os olhos, ele está falando sobre a ilusão visual, o qual Satanás nos induz a desejar de forma incorreta e de possuir tesouros invisíveis. Quando João fala sobre soberba da vida, ele está falando sobre arrogância, se gabar das circunstâncias, dos próprios atos pecaminosos, das riquezas. Ele vai finalizar esse versículo dizendo que aquele que vive na prática dessas coisas não são salvos, não são filhos de Deus, mas do mundo. Pois um crente que se diz ser filho de Deus e ama todas essas coisas que João citou, que vive segundo o sistema mundano, se torna inimigo de Deus. E que nós, cristãos, devemos rejeitar todas essas coisas. Por fim, João vai finalizar essa sessão afirmando que todas essas coisas, as filosofias, as ideologias, os desejos desordenados, o pecado, as ilusões, todas essas coisas são passageiras e que todas essas coisas trazem um prazer passageiro. E que aqueles que vivem segundo essas coisas, que caminham segundo esses desejos, essas pessoas caminham para a destruição eterna, para o juízo de Deus. Enquanto o que busca viver em santidade e obediência ao Senhor e à sua palavra, contemplando a eternidade, esses permanecerão eternamente com Deus e com o seu povo. Amém? Antes de finalizar, não podemos deixar de tirar algumas aplicações desses versículos, dos versos 12 ao 17. O primeiro ponto que nós podemos perceber nessa escrita de João é que podemos ter plena confiança no nosso resgate por meio de Cristo. Um segundo ponto que podemos perceber
é que nós devemos buscar viver em obediência e em santidade a Deus em tudo. Terceiro ponto que podemos tirar é que nós devemos buscar conhecer, guardar e seguir somente as Escrituras, nada além do que as Escrituras. Um quarto ponto que podemos tirar aqui dos ensinamentos de João é que devemos rejeitar o mundo e tudo o que ele oferece, sempre nos lembrando que tudo que esse mundo oferece provém do maligno, é governado por um sistema de pensamento maligno, é governado por esse sistema, né? Um quinto ponto que podemos tirar é que devemos estar atentos aos desejos desordenados e rejeitá-los, não seguir esses desejos desordenados que aparecem a nós. E por último, nossos olhos devem estar focados no Senhor, em Sua palavra e na eternidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa sessão aqui, de mais esse estudo da primeira carta de João, no capítulo 2, dos versos 12 ao 17. E se você não quer perder nenhum vídeo da nossa série de 1 João, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e comentar para que possa chegar em mais pessoas. Comente, compartilhe, comente aí qual versículo que mais chamou a sua atenção, o pensamento que você tirou desse estudo. E é isso, que Deus te abençoe e até o próximo.